A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo a todos, amém? Queria convidá-los a abrirem comigo o texto que está aí no nosso Data Show, texto de Provérbios, capítulo de número 4. Nós iremos fazer a leitura do verso 20 em diante. E eu queria meditar nessa noite sobre os conselhos para um viver piedoso, um viver que agrade a Deus. O texto diz o seguinte: meu filho, atenta para as minhas palavras e inclina o ouvido às minhas instruções. Não as percas de vista, guarda-as dentro do coração, porque são vida para os que a encontram e saúde para o corpo inteiro. Acima de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque deles procedem as fontes da vida. Desvia a maldade da sua boca e fique longe da perversidade dos lábios. Que os teus olhos estejam sempre voltados para a frente e o teu olhar seja direito. Observe por onde andas e todos os teus caminhos serão seguros. Não te desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Desvia os teus passos do mal. Meus irmãos, existe um ditado bem conhecido de todos nós, que diz mais ou menos o seguinte, que se conselho fosse bom, ele não se dava, na verdade se vendia. E meus irmãos, realmente alguns conselhos que nós recebemos, são conselhos que algumas vezes são para a nossa ruína, são maus os conselhos. No entanto, meus irmãos, há conselhos que são para o nosso bem. Há conselhos que vêm, meus irmãos, que são do próprio Deus para a nossa vida. Principalmente, meus irmãos, quando esse conselho vem, por exemplo, de um pai e de uma mãe amoroso. Um pai e a mãe que quer ver o bem do seu filho. E disso, meus irmãos, é desse assunto de um pai amoroso, de um pai cuidadoso, aconselhar o seu filho a temer a Deus e a viver segundo a vontade de Deus, que trata todo o livro de Provérbios. Se você analisar a expressão meu filho, meu filho, meu filho, com exceção do capítulo 30 de Provérbios e do capítulo 31 de Provérbios, você vai ver constantemente esse termo, meu filho, escuta, inclina, preste atenção. Por quê? Porque é um pai amoroso, dando conselhos ao seu filho sobre como ele pode viver uma vida que agrade a Deus, como ele pode viver uma vida piedosa. Meus irmãos, eu sei que, infelizmente, nós vivemos em uma geração que odeia conselhos. E, principalmente, se o conselho vier daqueles mais experientes, daqueles que vieram antes. Os jovens de hoje não querem mais escutar os pais, nem a mãe. A sabedoria dos antigos foi rejeitada, foi abandonada pelo modismo de professores de universidade. Pessoas que não temem a Deus, que não têm nenhum tipo de moralidade, não seguem nenhum padrão moral em suas vidas e querem aconselhar os nossos filhos. E, infelizmente, muitos dos filhos, até de crentes, chegam em tais ambientes e esquecem dos conselhos piedosos de um pai e de uma mãe cristã. Esse é, meus irmãos, o marco da nossa geração. Filhos que não escutam pais, mas é um erro severo, um erro grave, não escutar a sabedoria dos mais velhos. Afinal, pelo tempo de experiência de vida, pelos erros e pelos acertos, eles têm uma capacidade muito melhor e maior de nos ensinar sobre que caminho devemos tomar para as nossas vidas, que tipo de vida nós podemos ter. E, meus irmãos, Salomão aprendeu muito bem com os acertos e com os erros. Salomão foi um homem que esteve lá em cima, vivendo uma vida totalmente devotada a Deus, mas depois ele desceu para baixo e começou a viver uma vida que desagradava a Deus. E agora ele tem total capacidade, não apenas para ensinar a seu filho Salomão, mas para ensinar a cada um que está aqui nessa noite a como viver uma vida piedosa. O primeiro conselho que Salomão nos dá para vivermos uma vida piedosa está nos versos 20 a 22. O texto vai dizer: meu filho, preste atenção ao que eu digo, ouça bem as minhas palavras.
Meus irmãos, existem algumas vezes no livro de Provérbios que nós somos aconselhados a não ouvir algumas vozes. Nós, por exemplo, no capítulo 1, no verso 7 em diante, nós somos aconselhados a não ouvir a voz dos escarnecedores quando nos chamam para praticar o mal. No capítulo 5, somos alertados para não escutar a voz da mulher adúltera, para não sermos como um animal que vai para o abatedouro sem saber disso. Mas agora, meus irmãos, aqui nesse texto, Salomão está chamando seu filho para prestar atenção. A ideia aqui é alguém que recebe um conselho, atenta para esse conselho e o segue. Meus irmãos, nesse sentido, nós devemos tomar muito cuidado com aquilo que nós escutamos. Aliás, nem toda pregação que nós escutamos está de acordo com a verdade bíblica. Nem todo conselho que recebemos é para o nosso bem. Por isso, meus irmãos, o conselho de Salomão aqui, ele é muito, muito importante. Nós precisamos avaliar o que nós escutamos. Precisamos tomar cuidado com aquilo que nós escutamos e o caminho que nós levamos a partir daquilo que nós escutamos. Esse é o primeiro ponto, precisamos avaliar o que nós temos escutado, o que escutamos. Meus irmãos, existe um exemplo bíblico muito importante sobre isso, sobre avaliarmos o que nós escutamos. Lá no livro de Crônicas, 2 Crônicas, capítulo 2, do verso 2 ao verso 4, nós temos uma narrativa que diz o seguinte, eu quero que vocês prestem bem atenção, e lembrem-se do ponto em questão aqui, de você avaliar o que você tem escutado. O capítulo de número 22 de 2 Crônicas, verso 2 a 4, diz o seguinte, Acasias tinha 22 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 1 ano em Jerusalém. A mãe dele, que era filha de Onre, se chamava Atalia. Acasias também andou nos caminhos da casa de Acabe, porque a mãe dele o aconselhava a cometer iniquidades. Ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, como os da casa de Acabe, porque eles foram seus conselheiros depois da morte do seu pai, para a sua perdição. Meus irmãos, vejam a importância de você avaliar aquilo que você escuta. Acasias, um jovem rei, foi aconselhado por sua mãe, mas os conselhos da sua mãe, os conselhos dos conselheiros reais, estavam levando ele para distante do Senhor. E o resultado é muito claro, o texto diz, perdição. Meus irmãos, nós precisamos tomar muito cuidado. E principalmente quando um conselho vem para você, quando você escuta algum conselho que te leva para distante da vontade do Senhor, que te leva a fazer, a desejar, a pensar, a almejar coisas que o Senhor abomina, que o Senhor rejeita, mesmo que esse conselho venha de um pai e de uma mãe, como foi no caso de Acasias. Porque importa muito mais amar a Deus sobre todas as coisas. Porque importa muito mais ouvir a Deus do que aos homens. Mesmo que o conselho venha de uma pessoa que você confia muito. Eu sei que algumas vezes, por exemplo, quando o casal enfrenta alguma crise conjugal, vem um amigo, um muito amigo, como o Hilton gosta de falar, e diz, rapaz, é melhor acabar com o casamento do que tentar resolver esse problema aí. Não dá certo mais não, vocês vivem brigando, isso aqui não vai dar errado, é melhor terminar, cada um vai para o seu lado. Não tem esses amigos que aparecem nessa hora, quando há uma crise dentro do casamento? Meus irmãos, eu sei que algumas pessoas vão dizer para mim e para você que a melhor atitude que a gente tem é se vingar quando alguém faz o mal contra a gente. Rapaz, você vai aceitar isso? Você vai deixar que façam isso com você? Você é um homem ou um rato? Por quê? Porque elas querem que você se vingue. Esse tipo de conselho, meus irmãos, jamais agradará ao Senhor. O mundo está cheio de vozes, meus irmãos, cheio de vozes. E a maioria esmagadora delas, no nosso tempo, são contrárias à voz do Senhor. Eles aprovam o que Deus desaprova. Eles amam o que Deus odeia. Eles querem que você viva uma vida totalmente contrária a um padrão que é estabelecido de forma muito clara nas Sagradas Escrituras. Esse é o tipo de voz que impera no mundo, a voz que leva você a desejar, a perseguir, a almejar e viver na prática do pecado. Mas essas vozes devem ser rejeitadas. Elas tentam convencer que o nosso caminho é um caminho doloroso demais para ser trilhado, é um caminho retrógrado demais para ser trilhado. Meus irmãos, a voz da mídia social,
e muitas vezes até a voz do nosso próprio coração tentará de todas as formas nos afastar da vontade e dos caminhos do Senhor. É preciso entender, é preciso avaliar e ficar com as palavras do nosso Deus. Devemos tomar o máximo de cuidado, o máximo, porque alguns conselhos são para a nossa perdição. Então, meus irmãos, em primeiro lugar, se você quer viver piedosamente, você precisa avaliar aquilo que você escuta. Em segundo lugar, meus irmãos, nesse texto, nós precisamos tomar cuidado com aquilo que nós sentimos. Olhem comigo o verso 23. Acima de todas as coisas, guarde o seu coração, pois dele procedem as fontes da vida. Ele é a sede dos nossos sentimentos, a sede dos nossos desejos. Há uma briga do mundo pelo seu coração, pelos seus sentimentos, pelos seus afetos. Eles querem distorcer isso. E nós precisamos tomar cuidado. No Antigo Testamento, meus irmãos, as fontes de água eram literalmente as fontes de vida, porque ela não apenas provia água para o rebanho, mas provia também água para as pessoas. É por isso que lá em Gênesis capítulo 26, quando os filisteus querem atacar Isaac, eles começam a entulhar os poços de água, porque sabem que se Isaac e os rebanhos não tiverem água, eles perecerão. O texto de Provérbio compara o nosso coração como uma fonte. E o que acontece se uma fonte de água for envenenada? Nós morremos. O mundo sabe disso, Satanás sabe disso, e o inimigo infiltrado dentro da gente, a nossa natureza pecaminosa, sabe disso. Eles tentarão de todas as formas, meus irmãos, minar os seus sentimentos. Eles tentarão de todas as formas distorcer o seu sentimento. Por isso que Salomão diz aqui que o nosso coração tem que estar protegido. Os nossos sentimentos devem estar protegidos. Nosso coração, meus irmãos, é o nosso bem mais precioso. Ele controla a nossa vida. Veja que o texto diz que as fontes da vida, outras versões dizem as saídas da vida. A forma como você vive está de acordo com aquilo que você sente em seu coração. Aquilo que o homem pensa em seu coração, a Bíblia diz, assim ele o é. Então você precisa proteger o seu coração, ele é a sede. E o mundo tentará, Satanás tentará de todas as formas tomar de conta do seu coração. Não deixe que nada de pecaminoso, nada de errado entre no seu coração, porque as decisões que você toma com base no seu coração. E se ele estiver envenenado, meus irmãos, se ele estiver envenenado, o seu futuro também será ruína. Proteja os seus sentimentos. Eu lembro, meus irmãos, de um texto, lá em Gênesis capítulo 4, o texto que narra a oferta de Caim e a oferta de Abel. A Bíblia diz que a oferta de Abel foi aceita porque eles tinham ordens claras, embora não esteja no texto bíblico, que a forma de adorar a Deus era por meio dos sacrifícios. Caim sabia disso, Abel sabia disso. Abel ofereceu sacrifícios ao Senhor e foi aceito. Caim não ofereceu o sacrifício prescrito e foi rejeitado. Noé sabia disso. Quando saiu da arca, ofereceu sacrifícios ao Senhor. Mas Caim desobedeceu. E quando o Senhor aceitou a oferta de Abel e não a de Caim, a inveja, o ódio, como diz João, Evangelho de 1 João, diz que o ódio entrou no coração de Caim. Caim odiou o seu irmão e tramou e matou o seu irmão, porque ele deixou que o ódio, que a inveja controlasse o seu coração. Devemos tomar muito cuidado, meus irmãos, com aquilo que nós sentimos, com aquilo que nós permitimos que entre no nosso coração. Se você deixa que o orgulho entre dentro do seu coração, você achará que não vai precisar de mais ninguém nessa vida, que você pode ser feliz sozinho, que você pode lidar bem com todas as situações sozinhos, e você ficará sozinho, porque ninguém gosta de estar perto de pessoas que são orgulhosas, nem o próprio Deus. A Bíblia diz em 1 Pedro capítulo 5, verso 5, que Deus se opõe, a palavra se opor ali é fazer guerra aos soberbos. Se você deixa, meus irmãos, que o ódio entre dentro do seu coração,
Depois que alguém faz algum mal contra você e você se recusa a perdoar, mesmo sabendo que esse é o padrão bíblico, a sua alma vai adoecer lentamente. Você dormirá com o inimigo todas as noites, maquinando o mal, amargurando a sua vida, tentando se vingar. Não deixe que esse tipo de sentimento entre dentro do seu coração. É muito melhor perdoar e entregar a Deus, porque Ele mesmo diz, Hebreus capítulo 10, verso número 31, minha é a vingança. O Senhor nunca vai abrir mão do direito de se vingar. Nós não temos o direito de se vingar, mas o Senhor tem. E a Bíblia mesmo diz, horrenda coisa é cair nas mãos de um Deus vivo. Então não abrigue ódio no seu coração. Não deixe que a tristeza consuma o seu coração, quando em meio às dificuldades dessa vida, e principalmente do nosso tempo, queiram amargurar a sua vida. Não deixe que a tristeza tome de conta do seu coração, porque você não conseguirá sentir prazer, não conseguirá ver mais a beleza da providência de Deus, do cuidado de Deus na sua vida. Estará tão preocupado, se entristecendo por aquilo que você não tem, ou aquilo que você deseja tanto, e se esquece de tudo que você precisa é do próprio Deus, e que Ele te deixou de pé, Ele te deu uma vida. Então não deixe que a tristeza de forma alguma domine o seu coração, meus irmãos. Não permita que a tristeza, não permita que nenhum tipo de sentimento ruim, pecaminoso, entre no seu coração. Porque se ele entrar no seu coração, com certeza, a sua alma vai adoecer, o seu coração vai falhar, e provavelmente você vai também encontrar o caminho da destruição. Não deixe, meus irmãos, deixe apenas que a palavra de Deus, que o conhecimento de Deus entre no seu coração e frutifique, como a parábola da semente. Em terceiro lugar, meus irmãos, caminhando, no verso 24, ele nos dá um terceiro conselho. Nós precisamos tomar cuidado com aquilo que falamos. Veja que há uma progressão. Primeiro, o que nós escutamos, avalie. Segundo, proteja os seus sentimentos. Cuidado com aquilo que você está sentindo. Cuidado com o tipo de sentimento que você deixa entrar no seu coração. E agora, ele fala que a gente precisa tomar cuidado com aquilo que nós falamos. Olha o que é que diz o verso 24. Evite toda conversa maldosa e afaste-se das palavras perversas. Meus irmãos, existem pessoas, e eu acho que todo mundo aqui conhece alguém que é uma bênção com as palavras. A gente às vezes está enfrentando algum problema, alguma situação difícil, ela vem, essa pessoa chega e ela começa a nos abençoar com as suas palavras. Elas começam a falar ao nosso coração. Deus, através da sua infinita graça, usa essas pessoas para que elas comecem a falar o nosso coração. Mas nem todos agem assim. Nem todos. Infelizmente, meus irmãos, algumas pessoas cumprem aquele outro ditado que diz que muitas vezes fulano emprestou a boca a Satanás. É isso que muitas vezes acontece. Às vezes a gente não para pensar, é bom refletir, meus irmãos. Reflita sobre o que tem saído da sua boca. Reflita, medite, avalie o que você escuta. Tome cuidado com o que você sente, mas preste atenção naquilo que sai da sua boca. A Bíblia manda a gente controlar a língua, como diz Tiago. Devemos tomar cuidado com a língua, com aquilo que sai. Será que o que sai da minha boca é bênção ou é maldição? Eu lembro de um texto, meus irmãos, lá em Mateus, capítulo 27. Nesse texto, dos versos 21 a 26, a palavra mais terrível, a palavra mais errada que uma pessoa poderia dizer foi dita nesse texto. Olha o que é que diz o texto, Mateus 27, versos 21 e 26, prestem atenção. De novo o governador perguntou: qual dos dois vocês querem que eu solte? Eles responderam: soltem Barrabás. Pilatos lhe perguntou: que farei então com Jesus chamado Cristo? Todos responderam: que seja crucificado. Pilatos continuou: que mal ele fez? Porém eles gritavam cada vez mais: que seja crucificado. Vendo Pilatos que nada conseguia e que, ao contrário, o tumulto só aumentava, mandou trazer água, lavou as mãos diante do povo, dizendo: estou inocente do sangue deste homem,
fique o caso com vocês. Agora preste atenção na palavra que saiu da boca dos líderes religiosos. E o povo todo respondeu: que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado. Que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Meus irmãos, 40 anos depois, no ano de 70, Deus não deixou barato. E aquela geração que crucificou Jesus Cristo pagou caro as palavras que eles disseram aqui. O próprio Jesus, quando ia saindo com a cruz, algumas das mulheres piedosas de Jerusalém estavam chorando. Ele se volta para elas e diz: não chorem por mim, chorem por vocês e pelos vossos filhos, porque chegará o dia em que vocês dirão que felizes são aquelas que nunca tiveram filhos. E esse dia chegou. Pela própria boca deles, eles foram condenados e receberam a condição, e receberam, meus irmãos, uma punição severa de Deus. Não apenas o templo, mas Jerusalém foi arrasada. Um historiador antigo disse que quando os romanos começaram a invadir a terceira muralha de Jerusalém, havia sangue suficiente dentro dos pórticos de Salomão para chegar no joelho dos cavalos. Foi um verdadeiro banho de sangue, meus irmãos. Foi um verdadeiro, meus irmãos, uma cena terrível, mas tudo isso pelo mau uso da boca. Então nós devemos tomar cuidado, meus irmãos, com que tipo de palavra tem saído da nossa boca. Lembrem-se que Tiago disse que a nossa boca é uma fonte de bênção, mas infelizmente ele disse que com ela nós abençoamos e com essa mesma boca amaldiçoamos aqueles que foram criados à imagem e semelhança de Deus. Então tome cuidado, cerrem, meus irmãos, os seus lábios, bota um vigia no seu lábio, como o provérbio vai dizer. Coloque um vigia nos seus lábios, para que você possa avaliar aquilo que você tem dito. Então imagine, meus irmãos, pense um pouco. Que tipo de palavra você diz para a sua esposa ou para o seu marido no calor de uma discussão? Que tipo de palavra, meus irmãos, sai da sua boca quando você escuta que alguém está falando mal de você, ou quando você está com alguma discussão? Qual é o tipo de palavra que sai? Que tipo de palavra sai da sua boca quando você está enfrentando a provação? Será que da sua boca saem as palavras de Jó, capítulo 19? Ainda que ele me mate, nele eu vou esperar. Ou da sua boca sai, no momento da provação, as palavras da geração do deserto, dos judeus, que olhava para Deus e dizia: só tem esse pão vil que desce dos céus, nós queremos carne. Será que na hora da provação sua boca bendiz ou questiona o próprio Deus? Devemos tomar cuidado, meus irmãos. Não use sua boca para fofoca, não. Use sua boca para a glória de Deus. Não use sua boca para espalhar mentiras. Tome cuidado com aquilo que sai da sua boca. Não deixe que os seus lábios falem coisas perversas. Use os seus lábios para bendizer, enaltecer aquele que é digno de todas as coisas. Como Pedro mesmo disse: quando alguém lhe amaldiçoar, bendiga, porque isso foi o que Cristo fez. Que quando era ultrajado, bendizia. Nós somos chamados a imitar Jesus Cristo. Então imitemos Jesus Cristo também no uso da nossa língua, no uso da nossa boca. Meus irmãos, a forma como nós falamos, a forma como nós reagimos, revela muito da nossa maturidade e da nossa espiritualidade. Então tome muito cuidado. Se você quer viver uma vida piedosa, que de fato agrade a Deus, tome muito cuidado com aquilo que sai da sua boca. Amém? Mas, meus irmãos, caminhando no texto, nós precisamos também chegar agora a um outro conselho de Salomão. Ele está no verso 25, e nós precisamos ser cautelosos, nós aprendemos aqui. Ao olhar, nós precisamos ser cautelosos para o lugar onde nós estamos olhando. Veja que ele falou sobre o que nós sentimos, o que nós ouvimos, o que nós falamos, mas agora no verso 25 ele manda que a gente tenha cautela. Tenha muita cautela para o lugar onde nós estamos olhando. Olha o que é que diz o verso 25. Olhe sempre para frente,
mantenha os olhos fixos no que está diante de você. Meus irmãos, a visão ela é muito importante, muito, muito importante. Ela nos ajuda a nos desviarmos de obstáculos em nosso caminho. Ela nos ajuda a gente ver e evitar os perigos que estão muitas vezes à nossa volta, os perigos físicos à nossa volta. Mas também elas são importantes, meus irmãos. A nossa visão é importante para contemplar a beleza da criação de Deus, seja no sorriso de uma criança ou na própria criação da ordem criada de todas as coisas do universo. E nós precisamos tomar muito cuidado, porque os olhos, eles são a janela da alma. Os olhos, tudo entra pelo olho. Por isso que Jesus vai dizer, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Mas se os seus olhos forem maus, quão grandes trevas você estará. Então, para onde nós olhamos? Os olhos são a janela da nossa alma. O mundo sabe disso. É por isso que todas as propagandas do mundo são para cativar os olhos. Eles querem chamar a sua atenção. É um carro, é uma roupa. Se bem que no mundo hoje parece que todo tipo de propaganda tem que ter uma mulher seminua, né? O mundo está tão voltado para a sensualidade, para a sexualidade, que parece que tudo tem que ter uma propaganda com ou um homem lá muito sarado, ou uma mulher lá muito sarada, na tentativa de cativar. Meus irmãos, o mundo sabe disso, e nós precisamos tomar cuidado para onde nós estamos olhando. Tem um exemplo bíblico sobre isso, de ser cauteloso para onde nós estamos olhando. Lá no livro de 2 Samuel, capítulo 11, verso de 1 a 4, narra uma história de alguém que não tomou cautela, alguém que não foi cauteloso para onde ele estava olhando. Olha o que é que o texto diz. Decorrido um ano, no tempo que os reis costumavam a sair para a guerra, Davi enviou Joabe, seus oficiais e todo o Israel. Eles destruíram o filho de Amon, sitiaram a cidade de Rabá, mas Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde, Davi se levantou do seu leito e andava passeando pelo terraço, pelo palácio real. Dali, ele viu uma mulher que estava tomando banho. Ela era uma mulher bonita. Davi mandou perguntar quem era. Disseram-lhe, é Batseba, filha de Eliã, mulher de Urias, o heteu. Então Davi mandou mensageiros que a trouxeram. E ele se deitou com ela. Ao contemplar, ele quebra o mandamento de não cobiçar. Ao dormir com a mulher casada, ele quebra o mandamento de não adulterar. Ao mandar matar o marido da mulher, porque a mulher engravidou para esconder o pecado, ele quebra o mandamento de não matarás. Mas todos esses pecados, todas essas quebras da lei de Deus, começaram pelo ato de Davi, focar a sua visão naquilo que ele não deveria. Tome muito cuidado com o que você anda vendo. Tome muito cuidado com aquilo que você permite que os seus olhos sejam enfeitiçados, firmados. Meus irmãos, algumas vezes a beleza esconde algo terrível. Uma cobra coral é um animal estupendo, belíssimo, mas extremamente venenoso. Lembre-se disso. Lembre-se, tome cuidado. E quantas pessoas, meus irmãos, quantas pessoas não são cativadas pela beleza física e acabam, meus irmãos, entrando em relacionamento com pessoas que apenas aparentavam uma beleza exterior, mas interiormente eram pessoas que não havia beleza alguma. Quantas mocinhas se engraçam pelo aquele rapaz mais bonito. É claro, meu irmão, preste atenção. Se você pudesse relacionar com uma pessoa bonita fisicamente e bonita interiormente, meus irmãos, é bênção de Deus. Glória a Deus. Mas se por uma ironia do destino, você tiver que escolher entre beleza interior
e beleza exterior, escolha o interior, porque daqui a 40 anos não tem beleza exterior que aguente. Você pode morrer de plástica, pode botar botox, mas vai descer, vai cair, não vai aparecer ruga. Não tem como ser eternamente belo. Não tem como. Até a rainha da Inglaterra ficou velha. Que dirá nós? Então, meus irmãos, avalie. Tome muito cuidado. Para onde você tem olhado? O que é que tem ocupado a sua visão? O que é que tem ocupado a sua visão? Tome muito cuidado, meus irmãos. Eu sei que se os nossos olhos estiverem fixos apenas nas coisas desse mundo, nós esqueceremos das coisas do céu. O hino que Júlia cantou não fará sentido nenhum para a gente. Nós estamos felizes aqui e agora. Mesmo sabendo que tudo isso é transitório. Mesmo que sabendo que tudo isso não pode dar uma alegria verdadeira e duradoura. Então tome cuidado. Lembre, na hora da provação, para quem você está olhando. Não faça como Pedro. Pedro, ao ver Jesus andar sobre as águas, no impulso de fé, pula do barco. E ele começa a caminhar sobre as águas, mas ao tirar os olhos de Cristo e colocar os olhos na tempestade, ele começa a afundar. Não tire os seus olhos de Cristo. O autor de Hebreus diz, olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, é que nós conseguiremos, meus irmãos, perseverar em meus batalhas, em meus conflitos dessa vida. Não faça como Ló, e ao contemplar as belezas das campinas de Sodoma e Gomorra, levou sua família para perto de pessoas que foram destruídas por causa do seu pecado. A beleza das campinas de Sodoma e Gomorra escondia um povo totalmente depravado e que seria destruído pela ira de Deus. Cuidado, meus irmãos, cuidado com aquilo que cativa os seus olhos. Olhe sempre para frente, mas bem para frente, muito para frente, para o dia em que o nosso Deus, em que o nosso Rei dirá para cada um de nós, vinde, benditos do meu Pai, entra para o reino que foi preparado antes da fundação do mundo. Tome cuidado, meus irmãos, tome cuidado. Todas as dificuldades, todos os pecados podem ser vencidos, se os nossos olhos estiverem fitos no Senhor. E para a gente encerrar, meus irmãos, no versos 26 e 27, eu consigo enxergar um outro conselho, um conselho final. Ele começa mandando que a gente avalie o que escutamos, guardemos os nossos sentimentos, tomemos cuidado com aquilo que falamos, sejamos cautelosos naquilo que olhamos e, por fim, precisamos ser prudentes no caminho que escolhemos. Olha o que aqui diz o verso 26 e 27. Estabeleçam um caminho reto para os seus pés. Permaneçam na estrada segura. Não se desviem nem para a direita e nem para a esquerda. Um ótimo conselho político. Não permita que seus pés sigam o mal. Note, meus irmãos, que conhecer o caminho que nós estamos andando, ele é muito importante para evitar que a gente fique perdido. Eu sei que algumas vezes, gente que confia muito no GPS acaba no meio de algum ambiente perigoso, confiando no GPS. Mas se a pessoa conhecesse o caminho, jamais se colocaria em uma situação de risco. Conhecer o caminho, meus irmãos, é importante. Nos evita os perigos. E o autor aqui nos manda escolher de forma muito prudente o caminho certo. Evitar, meus irmãos, o caminho errado. Meus irmãos, o mundo ele oferece muitos caminhos. Muitos caminhos. Mas, como diz o próprio livro de Provérbios, capítulo 14, verso 12, há caminhos que para o homem parecem bons, mas no final são caminhos de morte. E nós devemos tomar cuidado com isso, meus irmãos. O texto nos manda considerar os nossos caminhos. A ideia aqui é nos avaliarmos a forma como nós estamos vivendo. Eu sei que a melhor forma de você trilhar um caminho bom é você dizer assim, rapaz,
nessa situação, o que é que Jesus faria? Talvez você retruque para mim e diga assim: ah, Moisés, mas a situação que eu estou vivendo, Jesus não viveu essa situação, não. Mas é muito fácil saber o que Jesus faria. Meus irmãos, Jesus nunca quebraria um mandamento. Jesus nunca desagradaria a Deus. Então, meus irmãos, é muito fácil saber como Jesus agiria em qualquer situação. Eu sei que há muitos exemplos que ele deu nos imensos momentos que ele viveu, nos intensos momentos que ele viveu. Mas a Sagrada Escritura, meus irmãos, a Sagrada Escritura é uma bússola que nos guia em nossa viagem para a eternidade. Ela é como um guia. Nós somos peregrinos nesse mundo. Nós não viveremos, meus irmãos, para sempre. A nossa vida ela é uma jornada, ela tem começo e ela tem um fim. O próprio Salomão, que escreveu o livro de Provérbios, no capítulo 3 de Eclesiastes, ele diz que há tempo de nascer e há tempo de morrer. Então nós precisamos tomar cuidado com a forma como nós vivemos, os caminhos que tomamos. Precisamos tomar muito cuidado. E a Bíblia, meus irmãos, é essa bússola. E ela diz que Jesus, ele é o único caminho para Deus. No Evangelho de João, e eu quero encerrar com essa aplicação para você, meu amigo, que ainda não aceitou a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. No capítulo 14 do Evangelho de João, no versículo 6, Jesus disse que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por Ele. Eu não sei que tipo de caminho, por onde você está andando, mas eu quero chamar a você nessa noite a avaliar aonde você chegou, os caminhos que lhe levaram aonde você chegou. Avalie se a forma como você tem vivido é uma vida piedosa, é uma vida que de fato agrada a Deus. Eu sei que muitas vezes somos tentados a viver para agradar os outros, mas nós temos uma única pessoa a ser agradada, e é Deus. E a única forma de vivermos uma vida piedosa e que agrade a Deus é passando pela fé em Jesus Cristo, passando pelo reconhecimento de que sozinho eu não posso caminhar, que sozinho eu não posso chegar aonde eu quero realmente estar, que é na presença de Deus, e que portanto eu preciso de um guia, que me repreenda nas horas que eu mais preciso, que me console nas horas que eu estou mais abatido, que me anime nos momentos de maior fraqueza, e essa pessoa é Jesus Cristo. Alguém que entende o que os outros não entendem, alguém que conhece você por completo, melhor do que você mesmo, e Ele está disposto a seguir com você lado a lado, no caminho da piedade. Ele está disposto a caminhar com você mais de 1 milha, mais de 2 milhas. Ele está disposto a ir com você aonde os outros não querem ir. Ele está disposto a estar com você, mesmo que todos os outros queiram estar longe de você. E você tem a oportunidade nessa noite de entregar a sua vida a Jesus Cristo e trilhar o caminho da fé, abandonar os caminhos de pecado que só levarão à ruína, e dar a você, meus irmãos, uma alegria, um sentimento e uma segurança que nenhuma pessoa e nem nada desse mundo pode dar a você. Saia daqui, mas com a decisão de aceitar Jesus Cristo, de reconhecer o sacrifício dele por você, e que você experimente, meus irmãos, essa alegria que todos nós crentes experimentamos de ter Jesus ao nosso lado. Que Deus os abençoe. Amém.